Pronto, pessoal. Estamos agora, começando a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Podem entrar, ficar à vontade. Vamos dar o início à nossa live de hoje com o tema depressão, descubra a chave para a mudança eterna. Sejam todos muito bem-vindos, todo mundo entrando, Maria Castelo, Domingas, Dilma, Clemen, todos podem entrar, sejam muito bem-vindos, partners entrando. Então nós vamos estar juntos trabalhando um tema que é muito importante para nós nos dias de hoje, não é mesmo? Muita ansiedade, muito estresse, muita preocupação. Então o tema depressão é um tema que realmente aborda muitas pessoas. Então podem entrar, fique à vontade. Nós vamos trabalhar esse tema com a doutora Silvia, vou chamá-la agora, tá bom? Ela vai entrar e nós vamos juntas trabalhar com vocês esse tema da depressão para que possamos juntos, nessa mesma energia, nesse mesmo propósito, descobrirmos essa chave que possa realmente romper barreiras, cadeias da depressão, que é realmente uma doença que tem afligido muita gente nos dias de hoje. Tá joia? Podem entrar, fica à vontade. Já a gente já vai dar o início. Vamos só chamar aqui a doutora Silvia. Doutora Silvia, vamos ver se ela está aqui por aqui. Não entrou ainda. Bom, então vamos fazer o seguinte. Como ela não entrou ainda, eu vou começar com uma introdução. Tá joia? Vamos primeiro ver uma introdução. A diferença de tristeza para depressão. Antes disso, deixa eu falar as pessoas que entraram. Zenaide entrou, seja bem-vinda. Fátima, bem-vinda, querida. Eu acho que também a Simone entrou, se eu não estou enganada, eu vi. Beijo, Simone. Prazer ter você aqui, viu, querida? Seja muito bem-vinda aqui nessa live. Tá joia? Então, olha só. Eu vou fazer uma introdução enquanto a doutora Silva entra para a gente poder começar a nossa live sobre depressão. Primeiro, a diferença de tristezas para depressão. Muita gente fica muito sem entender o que é uma tristeza e o que realmente é uma depressão. A tristeza é um fenômeno natural. Todos nós sentimos tristeza, né? Às vezes por algum evento que aconteceu, às vezes por um desentendimento no trabalho, às vezes uma notícia ruim que a gente teve. Então a tristeza faz parte do nosso dia a dia. A gente sente, a tristeza, a gente fica um pouco, sem vontade, sem motivação. Mas essa tristeza, ela passa. Ela não tem uma durabilidade muito extensa, ela vai passar. E a gente consegue realizar as nossas atividades normais, a gente consegue sair, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer muita coisa. Então essa tristeza, ela passa. Agora, a depressão já é um estado patológico. Ou seja, ela dura mais de 15 dias e ela tem um limite de muito mais tempo. Às vezes a pessoa não consegue retornar às suas atividades normais. A energia fica muito baixa, ela tem um desânimo muito grande, falta de alegria e atrapalha também a sua vida social, o seu convívio com as pessoas. Então a depressão ela é uma coisa mais patológica, mais profunda. Então se estiver durando mais de 15 dias, pode-se dizer que já é um estado de depressão. A tristeza não, a tristeza a gente sente aquela tristeza, mas ela com o tempo ela passa e a gente consegue realizar e viver nossa vida normal. E a depressão também, ela tem 3 graus de depressão. A depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. A depressão leve, ela vem com humor deprimido, energia baixa, cansaço, angústia. Dura no mínimo de 2 semanas. Então, se a pessoa estiver sentindo esses sintomas com pelo menos 2 semanas, já é o índice de depressão. Só que a depressão leve. E ela começa a sentir dificuldades no dia a dia. A vida social, ela já não quer mais sair de casa, com o convívio social, o trabalho já começa a afetar, mas ela continua ainda com as suas atividades do dia a dia. A depressão moderada, ela também tem os sintomas de
energia baixa, humor deprimido, muito cansaço, fadiga, angústia. Dura também por 2 semanas, mas ela começa a ter uma maior dificuldade de trabalhar, uma dificuldade de ter vida social, uma dificuldade de querer fazer as coisas do dia a dia. Mas ela ainda consegue fazer essa atividade, mesmo com muita dificuldade. Ela ainda faz essas atividades. Então essa é a depressão moderada. E tem a depressão grave. Essa depressão grave é onde a pessoa fica paralisada. Ela é muito grave, onde ela realmente precisa urgentemente de uma ajuda profissional. Então ela não consegue realizar atividades, ela não consegue trabalhar, ela não consegue sair, ter uma vida ativa, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Então essa já é muito grave. Ela fica paralisada. E então é onde vem o alarme vermelho, que ela precisa urgentemente de buscar a ajuda de um profissional. E outro ponto muito importante, da depressão leve para a depressão moderada, demora um pouco mais. Então ela começa ali com a depressão leve, por isso que muitas pessoas, às vezes até pais, né, a gente às vezes atende adolescentes, não entendem, fala, meu filho está deprimido, mas aí ele vai para uma festinha, ele vai para o encontro da escola, porque às vezes ele está na depressão leve ou na depressão moderada, porque muita gente acha que a depressão é só a pessoa ficar dentro da cama e não conseguir fazer mais nada, e não é. Então a depressão começa de uma forma leve, num grau leve. E da leve para moderada, ela demora um pouco. Mas da moderada para leve, ela já consegue... Da moderada para grave, já é mais rápida. Então, ou seja, se ela já estiver na moderada, para ela ir para grave, é assim. Então, tem que ficar muito atento da moderada para grave. Porque às vezes a pessoa está lá fazendo as questões do dia a dia com muita dificuldade. E às vezes adolescentes, né? Estão falando, mãe, estou com depressão, estou com baixa energia, estou sem vontade. E às vezes os pais não percebem. Por quê? Porque eles não estão vendo um sintoma assim tão nítido que é da pessoa ficar paralisada. Mas esse sintoma já é da depressão grave. Onde a pessoa precisa urgentemente de ajuda profissional. E muitas vezes, né, não só um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, outras técnicas que às vezes, né, a pessoa vai precisar. Então, pais, muito cuidado, porque se seu filho já estiver alertando vocês que não estão bem, estão com baixa energia, não estão conseguindo às vezes estudar, não estão conseguindo às vezes ir para a escola, já é e ver se ele já está com uma depressão moderada ou depressão grave. Tá bom? Então, olha só recapitulando. Da depressão leve para moderada, ela demora um pouco mais. Então, você começa com os sintomas, você vai ter uma dificuldade de fazer as atividades, mas você consegue fazer. Da moderada para grave, você tem uma certa dificuldade, mas você vai meio que empurrada para... E da depressão, a pessoa fica paralisada, ou seja, ela realmente não consegue realizar mais as atividades do dia a dia. Doutora Silvia entrou, seja bem-vinda, querida. Eu não sei o que aconteceu, desculpa, gente, não estava aparecendo você para mim, Denise, eu estava louca tentando ligar para você. Sim, eu vi aqui o Parelave e retornei. Ai, graças a Deus, eu estava aflita aqui e não achava, graças a Deus deu certo. Deu certo. Aí? Muito bem-vinda, querida, viu? Eu comecei aqui já, comecei fazendo já uma introdução, tá? As pessoas entenderam a diferença da tristeza para a depressão, os 3 níveis da depressão, tá joia? Então já comecei a fazer uma introdução com as pessoas, ótimo. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Gente, essa é a doutora Silvia, uma pessoa muito amada, muito querida, especialista em saúde quântica, tá? Isso. E ela vai estar hoje aqui com a gente, nos ajudando, tá bom? Nesse tema sobre depressão, onde ela tem muitas experiências, nesse caso da saúde quântica, tá bom? Então, vamos estar agora juntas trabalhando nesse tema. Você quer falar alguma coisa, doutora Silvia, para começar? Primeiro, eu queria pedir desculpa, que eu não sei o que aconteceu nesse Instagram e eu tô tentando tentar um tempão, tô respirando aqui para... Graças a Deus deu certo. Amém. Sim, eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui, dividindo essa hora com você, e para abordar um assunto tão
tão assim procurado por tantas pessoas e que afeta tantas pessoas, né? Ultimamente no mundo, no Brasil, eu acho que é um assunto bem interessante para nós podermos conversar. Sim, verdade. Então, olha só, vamos começar com as possíveis origens da depressão. O que Então, seriam essas principais origens das pessoas se sentirem deprimidas? Então, para nós que trabalhamos na área de saúde quântica, o principal foco que nós temos é identificar o porquê que a pessoa está com depressão. Sim, Muitas vezes a pessoa precisa tomar um medicamento, algumas vezes não precisa, às vezes uma terapia tradicional ela vai ficar bem, mas ela fazendo o tratamento que for, precisa ser identificado a causa, que são inúmeras causas, inclusive eu até anotei para não deixar escapar nenhuma, porque são muitas causas. sim, E na saúde quântica, a gente investiga até mesmo sutil, porque muitas vezes a causa da depressão, a depressão ela aflora em determinada área da vida, mas a causa vem de muito lá atrás. É como se sim, fosse um potinho que vai enchendo e chega uma hora que extravasa, né? sim, Então, muitas vezes é após um trauma muito grande que aí a doença vem, mas a causa principal, a primária, pode ser lá de trás, pode ter sido até na fase embrionária, pode ter sido algo, né, que a pessoa já trouxe de gerações passadas, porque essas informações vão passando geneticamente dos pais para os filhos. Então, a nível celular, nós podemos identificar memórias de até 4 gerações. Então, sim. situações que a gente traz com a gente lá do nosso clã, né? Pode ser também na fase embrionária, pode ser a perda de um emprego, a separação, a morte de alguém. Pode ser Sim. situações que ocorrem de forma repetitiva. Pode ser, a causa também pode vir do intestino. Então, muitas pessoas que têm depressão são pessoas que tomaram antibióticos por muito tempo, são pessoas que têm uma desbiose, né, intestinal. O que quer dizer isso? Desbiose é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, em termos de qualidade e quantidade. Então, no intestino, 90% mais ou menos da serotonina é fabricada no intestino para depois ir para o cérebro. E serotonina é o hormônio da alegria. Então, Sim. se a pessoa tem um intestino desequilibrado, que pode, aí já vem outros fatores, que, por exemplo, pessoas que tiveram grandes traumas na infância, elas já tendem a ter essa desbiose intestinal, com o tempo ela pode aflorar a depressão. Pessoas também que têm estresse repetitivo, o que acontece? A pessoa vai recebendo choques de cortisol por muito tempo, também pode dar depressão. A depressão, se ela estiver associada com o intestino, ela está muito ligada a situações de contrariedade, situações também que a pessoa fica recebendo, é como se fosse uma agressão emocional o tempo todo, sabe? Pode ser no trabalho, pode ser em casa. E muitas vezes a pessoa está muito longe do seu verdadeiro eu. A luz está boa, você está me enxergando bem aí? Vocês estão me Tô. vendo? Tá? Tá bem, tá tranquilo, doutora. Sim. Então, muitas vezes as pessoas elas vivem choques emocionais contínuos em casa. Uma esposa que o marido é alcoólatra, ou um filho que fica vendo situações repetitivas dentro de casa, ou no trabalho, ou na escola, não importa. São aqueles choques emocionais repetitivos também que uma hora acontece de aflorar. Na microfisioterapia, quando nós estamos atendendo pacientes que têm depressão, geralmente o bloqueio deles está instalado na hipófise, na adrenal. Também a gente encontra muito na tireoide. E isso tudo vai fazer com que a pessoa também tenha desequilíbrios hormonais, que também pode ser uma das causas, os desequilíbrios hormonais. Só que a gente nunca pode esquecer que mesmo um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio químico, tem uma causa por trás. Entendeu? Nós temos vários corpos sutis, nós temos o corpo energético, vibracional, nós temos o corpo espiritual. A doença, ela na maioria das vezes, ela é instalada quando esses corpos sutis estão desequilibrados. Por isso que tem que trabalhar a causa. E até mesmo um desequilíbrio hormonal, eu vou dar um exemplo de uma paciente que ela tinha ela era sexualmente muito ativa, gostava muito de sexo e o marido dela não gostava.
Então, o que que aconteceu? Só que ele era um marido muito bom em outras áreas, sabe? Um pai presente e tal. O que que aconteceu com o corpo dela, com o biológico dela? Ela começou a dar um desequilíbrio hormonal para baixar esse libido dela, para se Sim, adequar à vida. Olha que louco. E sim, depois ela já estava atrás de tomar medicamentos e tal para organizar, mas ela tem que entender que o conflito dela biológico, o corpo dela está se adaptando à situação que ela está vivendo. Já que eu não quero me separar desse homem, eu preciso ficar compatível com ele, entendeu? Isso sim, acontece em várias áreas da nossa vida. O corpo da gente, ele expressa o tempo todo mecanismos para nós nos adaptarmos com a situação que a gente está vivendo. É como se fosse uma resposta biológica daquilo que a gente está vivendo. E sempre para nos proteger. Então, sim, é bom, exatamente. a pessoa que tem a depressão, é muito interessante ela entender que aquilo ali é uma resposta do corpo. Será que eu não estou muito longe da minha essência? Quem sou eu? Será que eu não abri mão, por muito tempo de quem eu realmente sou? Será que eu sou quem eu... Será que eu vivo quem eu sou? Ou será que eu sou a pessoa para agradar aqueles que estão à minha volta? Porque nós podemos Exato, até aguentar, né? Uma situação dessa, né, Denise? Por pouco tempo. exato. Mas quando Sim, é por tempo muito prolongado, você fica assim, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Então, a pessoa perde a sua própria identidade. por isso que é muito Então, importante, doutora Silva, ter o autoconhecimento. Quando a o gente tem um auto... autoconhecimento, a gente sabe quem a gente é, onde a gente está, o que que a gente gosta, a gente vai saber muito melhor lidar com as situações. E a gente não vai ficar à Exatamente. mercê de outras pessoas, né? Às vezes só fazendo, não, só o que a pessoa quer, às vezes eu tenho mais vontades, fica reprimida. Porque a doença vem Exatamente. justamente com a repressão. A gente reprime, reprime, reprime. Uma hora a mente não dá conta e vai para o corpo em forma de patologia. Não é? Então a gente não pode ficar reprimindo as nossas vontades, nossos desejos, porque realmente de uma forma ou de outra ela vai ter que sair. E quando explode, muitas vezes vem com uma patologia muito mais grave, que é aquilo que a gente fala da depressão grave. Quando está com a depressão grave, a pessoa realmente fica paralisada, ela não consegue mais viver. Por isso que muitas pessoas ficam dependentes do remédio, porque se o remédio não fizesse esse controle, né, que normalmente o cérebro faz, né, as emoções fazem, o físico, né, vai agindo, o remédio vai ter que controlar para a pessoa realmente conseguir voltar a viver, porque ela se paralisa, né, ela fica paralisada, amnese. É, é. E ela precisa entender qual é o meu papel, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu gosto. Porque senão você vai se distanciando cada vez mais do seu eu e realmente a vida fica sem sentido, né? E outra coisa que é muito interessante a gente falar sobre o tempo psicológico. Porque para o nosso cérebro não existe passado, não Sim, existe futuro, não existe presente. É tudo uma coisa só. Só sim, que quando nós vivemos com o retrovisor aqui virado lá para trás, a gente está o tempo todo vivendo aquilo que passou. E a gente isso, fica repetindo, né, as histórias. Então, sim, até hoje de manhã, que depois eu acho que é legal falar sobre o projeto Recriar a Vida, que todo dia, 6 da manhã, durante 21 dias, nós estamos trabalhando, fazendo meditação, reprogramação do inconsciente, está sendo muito lindo. E hoje mesmo eu falei sobre isso, sobre a presença. Porque uhum, quando nós estamos conscientes e presentes no aqui e no agora, o tempo psicológico que a gente traz lá de trás, ele não sim, atua, ele não tem força. sim, Ele só atua quando a gente está conectada a ele. Então, é muito importante a presença, é estar no aqui e no agora. E sim, vivendo as suas potencialidades. Porque muitas vezes eu quero ser uma pessoa para agradar meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Eu estou fora da minha essência, eu estou atrapalhando a evolução deles, porque a partir do momento que o outro tem que controlar o outro para poder se sentir seguro, ou para, sei lá, para achar que está no controle das coisas, além de eu não estar vivendo o meu propósito, vivendo o meu eu ainda estou impedindo do outro evoluir e aprender, que ele também não tem que controlar, né? Só que sim, às vezes a baixa estima é tão grande que a gente vai baixando a cabeça, e quando vai ver, se sente perdido, totalmente perdido, né? sim, exatamente. E vamos então para os principais sintomas da depressão, que as pessoas geralmente sentem. Os principais sintomas é falta de ânimo, né? As pessoas ficam com a falta de ânimo por muito tempo, uma tristeza profunda, chora à toa, tem pessoas que
engordam muito, ou então emagrecem muito. O intestino também, ele pode estar associado, né? A pessoa começa a ter prisão de ventre, constipação, alterações de apetite do sono, o sono também fica muito alterado. Choro frequentes e também o isolamento social. O isolamento social também é uma resposta biológica. Deixa eu me esconder aqui, principalmente quando teve algum tipo de agressão, agressões repetitivas, então é melhor me esconder do que eu estar exposto a isso tudo. Sim, com certeza. E é uma coisa importante, como eu falei no início, para as pessoas ficarem alertas, que as pessoas às vezes pensam que a depressão é só quando a pessoa está paralisada na cama, não toma banho, não levanta. Não. Muita gente não entende. Como é que ela está com depressão e está trabalhando? Como é que ela está com depressão e está indo numa reunião? Como é que ela está com depressão e está... Porque são os níveis de depressão. Então, é muito importante se cuidar. Quando você começar a diagnosticar já, perceber um pequeno sintoma, já busque a ajuda de um profissional. Porque o profissional ele vai te ajudar, vai te orientar para você não chegar na depressão grave. Porque a depressão grave, sim, aí a pessoa fica paralisada e realmente tem que ficar dependente dos medicamentos. Não, e é triste, né, Delícia, que o que nós vemos, né, você deve ver muito no seu consultório, que as pessoas têm vergonha. Então, elas têm vergonha de falar que está precisando de ajuda, ou têm vergonha de dizer que está depressiva, porque, assim, uma coisa que a pessoa menos quer ouvir é: nossa, você tem tudo. Como é que você está deprimido? Você não tem motivo para isso. E isso não ajuda, na verdade, fere mais, porque a pessoa, ela está querendo sair, ela não está conseguindo, né? Então, tem todos esses fatores que você não deve se intimidar com isso e assumir: eu estou precisando de ajuda, só que entendendo que eu preciso olhar para mim. Sim. Isso aqui não é algo que veio para me derrubar. Isso é algo que veio para eu crescer, para eu olhar para dentro e para ver o que eu preciso ressignificar em mim para renascer, né? Um novo eu. E também acontece muito depois de perdas, né? De perdas de entes queridos, de separação, perda de emprego. Um homem, ele perde o emprego, depois perde a mulher. Pronto, acabou a vida. Porque para o homem, a mulher e o trabalho é tudo. Então, por isso que a pessoa tem que ter uma conexão. A pessoa precisa ter, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade mesmo. A pessoa tem que ter uma conexão com Deus ou com a consciência maior, aquilo que a pessoa acredita, porque nós não estamos soltos. É impossível a pessoa ser feliz e se sentir plena se ela não estiver conectada com a fonte. É impossível, porque é a nossa nutrição. E isso nós vemos muito através dos nossos corpos sutis, que nossos corpos sutis são o tempo todo nutridos pelo todo. Nós somos um micro do macro, nós somos uma microconsciência que faz parte da macroconsciência, né, de Deus. Então, é muito importante esse fortalecimento espiritual. Tem muitos pacientes que chegam no consultório, doentes, e a causa é espiritual. Inclusive, tem pessoas que se internam, que vão que ficam em hospitais psiquiátricos e tudo, e a causa é espiritual. Então, nós precisamos ter essa nutrição. A meditação é algo, assim, fantástico, porque a meditação, nós estamos ausentes dessa mente que nos perturba, que nos escraviza, que nos deixa robotizado, que faz com que nós acreditemos que nós somos isso, né? Que nós somos esse programinha que está instalado, e a percepção da vida, porque tudo é uma percepção. É muito interessante que eu atendo muito, assim, a família inteira, e às vezes um filho está com depressão porque não se sente amado pelo pai, ou não se sente amado pela mãe, mas quando eu vou atender o pai e a mãe, esses pais são loucos pelo filho, só que trabalham demais, mas com a intenção do quê? De dar o melhor para os seus filhos. Então, é tudo uma percepção, né? É como você percebe a situação, é como você percebe mesmo. Se você perde um casamento, há um rompimento, uma separação, você se sente lá embaixo, eu não sou nada. E que tal olhar para frente e falar assim: poxa, isso não estava me fazendo bem. Será que eu não posso recomeçar? É tudo uma percepção. Por isso que o autoconhecimento é o maior investimento que nós podemos fazer. Porque o autoconhecimento é libertador, né? Verdade, com certeza. É libertador.
Busque ter o autoconhecimento, você pode procurar da forma que você quiser. Não tem assim um profissional específico, é esse ou aquele, mas cada um tem o seu jeito, suas preferências, mas tente ter o autoconhecimento. Porque quando a gente não se conhece, eu lembro que eu atendi uma vez uma paciente, doutora Silvia, que a gente fazia um tratamento começando e ela falou, meu Deus, eu não sabia nem quem eu era. Como é Sim. que pode? Ela não sabia o que ela gostava, ela não sabia praticamente nada. Ela vivia sim, mas ela não se conhecia. Ela não sabia o que era bom para ela, os pontos fortes, as forças, as necessidades. Então, o autoconhecimento é fundamental para a gente até se curar. Porque quando a gente não sabe quem a gente é, para onde a gente vai, a gente não tem nenhum rumo, nenhum parâmetro, e a gente fica um pouco solto e perdida. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento. Tá bom? E Tem uma as pergunta pessoas... aqui, doutora Silva, que Pode. fizeram, se a depressão é hereditária, ou seja, se o pai e a mãe têm, consequentemente, os filhos vão ter? Estou Ó, perguntando aqui. essa pergunta, quem que fez a pergunta? Foi a Flavinha. Flavinha, é o seguinte, essa pergunta serve para todas as doenças. A causa hereditária tem um fator hereditário, sim, mas não quer dizer que você vai ter. A epigenética é uma área da ciência que comprova que é o meio que faz aflorar a doença ou não. Já fizeram vários experimentos de pegar gêmeos, e colocar em ambientes diferentes. O que vai é fazer com que a genética, que é aquela informação no gene, acorde, desperte ou não, é o ambiente que ela vive. Sim. Entendeu? Eu atendo muitos pacientes que chegam no consultório, na minha família todas as mulheres têm câncer de mama. Todo mundo morre do coração. Parou com Sim. essa história. É o ambiente que você vive. Se você vive num ambiente saudável, se você tem uma vida equilibrada, esse gene não vai acordar. Sim. A informação genética, ela tem um poder mínimo perante nossa vida, mas é mínimo. Então, tirem isso da cabeça. Ah, é porque é genético. Porque imagine, eu internalizo o que é genético, eu vou ficar boa nunca. Não Sim. tem isso. A pessoa se cura de doenças, muitas vezes, que dizem incuráveis, né? Tudo tem cura. Tudo tem Sim. cura. A doença, ela é uma informação, é uma expressão de que tem algo desequilibrado. Seja Sim. ela uma expressão da vida, uma expressão do universo, de que você está fora daquilo que você veio se propôs a fazer aqui, seja porque você não está se amando, ou cadê seu espaço. Sempre depois do caos vem a organização. Então, Sim. primeira coisa é olhar para a doença e aceitar. Ok, eu estou com esses sintomas. Ah, mas olha, eu ouvi dizer, porque a minha mãe tem, o meu pai tem, a minha tia tem, eu vou vestir isso. Não, acabou. Tem gente que chega já falando assim, né? Ah, eu tenho depressão, eu tenho problema de tireoide, eu tenho... Não, não tem nada. Você está assim. Você Sim. está. E isso Sim. pode mudar. E isso pode mudar mais rápido do que você possa imaginar. Sim. Então, é despertar. Eu olho para aquilo, a gente tem que olhar para os nossos sentimentos. A gente não pode deixar ele escondido embaixo do tapete. Porque uma hora fora. Uma Sim. hora fora. Nesse projeto que eu estou fazendo de manhã às 6 horas da manhã, nós estamos no 4º dia, já tiveram muitas pessoas que tiveram reações, e eu fico muito feliz, porque eu sei que isso é um mecanismo de cura. Porque isso eram sentimentos que estavam embaixo do tapete. Então, Sim. a gente precisa olhar para aquilo que nós sentimos. Estar Exato. triste é normal. A gente tem Sim. que acolher a tristeza. Todos nós temos tristeza, todos nós temos decepções, todos nós nos sentimos muitas vezes, quando nós estamos na vulnerabilidade, se sentindo vulneráveis, é muito difícil, mas é nessa vulnerabilidade que a gente entra em contato com sentimentos mais profundos, né? E é muito importante olhar para eles, porque quando a gente olha, não é uma sensação de vitória maravilhosa, e quando a gente passa, né, por Sim. uma situação, olha para trás e diz assim, meu Deus, eu venci, estava em mim Exato. a solução, Exatamente. né? Sim. Uma pergunta aqui, doutora Silvia, só para a gente responder. Quanto tempo dura a depressão? Isso varia. Se a pessoa não se cuidar, pode arrastar pela vida inteira. É como você falou, tem pessoas que têm e nem percebem, e Sim, nem sim, percebem que tem. Então, isso pode durar pouco tempo, como pode durar muito. Quando eu morei na Alemanha, eu tive uma crise lá, foi diagnosticado com burnout.
Eu cheguei no país, não falava alemão, meu marido não falava, as minhas filhas não falavam, eu comecei a passar mal, eu entrava nos lugares que tinha vontade de sair, eu sou uma pessoa muito espontânea, muito, assim, naturalmente feliz, só que foi a vez que eu me senti, assim, encurralada. Eu fiz uma sessão de MDR, graças a Deus eu tinha uma paciente que era psicóloga, que quando ela vinha para o Brasil, ela se tratava comigo e ela estava morando na Alemanha. E eu fiquei Sim. bem. Então, por quê? Porque eu entendi que eu estava revivendo uma situação de quando eu era adolescente, que eu me senti, foi muita sobrecarga para mim, e eu revivi o conflito, porque muitas vezes você está revivendo situações lá de trás, e foi apenas uma gota d'água. Aquelas situações de rejeição na escola, que você era excluído, ou uma situação dentro da sua casa, na sua família. Aí acontece na sua vida, agora, atualmente, e eu mais. Só que já tinha, essa memória já estava tão, já estava prestes mesmo a aflorar, né? Então, Uhum. a depressão, isso, se a pessoa faz atividade física, se ela começa a fazer uma terapia, se ela vai em Sim. busca da causa, se ela decide, olha para aquilo e fala assim, não, peraí, eu me amo, se conecta com Deus. Nossa, ela pode sair muito mais rápido que ela pode ser surpreendente, surpreender Sim. todo mundo que está Com cuidando dela, certeza. né? Estudos já foram feitos, né, doutora Silvia? Para quem não sabe, estudos já foram feitos que as pessoas que têm uma fé, que as pessoas que se conectam, né, na sua fé, elas saem muito mais rápido, não só da depressão, como Com de todas as certeza, doenças. Já com foi, certeza. comprovado cientificamente isso, da diferença das pessoas que não acreditam em nada, que não têm uma fé, e das que acreditam. Por quê? Porque a pessoa, ela está sentindo ali aquela dor, aquela patologia, ela põe para fora, né? Ela se conecta com Deus, ela coloca numa força maior, porque ela sozinha não consegue. Então, ela sai muito mais rápido das pessoas que ficam ali só, sem ter a sua fé, sem ter a sua conexão. Então, assim, já foi comprovado isso. Não, e Uma se outra a pessoa... experiência. Hum. Oi, pode falar. Uma outra experiência que eu tive com uma paciente, só para as pessoas entenderem, porque às vezes pode acontecer com elas. Ela era louca para ser mãe, engravidar, o sonho da vida dela, mas ela não engravidava, por quê? Porque a avó engravidou, teve depressão pós-parto. A mãe engravidou, teve depressão pós-parto. As irmãs engravidaram, teve depressão pós-parto. Depressão grave, não estou nem dizendo aquela leve, como a gente falou do início. A grave, ao ponto dela não conseguir amamentar o neném, não consegui ficar perto do neném, ela realmente sentiu aversão e ela queria muito ser mãe, mas não queria ser assim. E eu estava com essa crença, vamos dizer assim, que é uma crença Sim, tá também, né? Que achar bloqueando. que não aconteceu com né? Minha avó, minha mãe, minha tia, vai acontecer comigo, porque é uma coisa hereditária, foi o que a Flávia comentou. Então, assim, ela tinha muito medo, a gente trabalhou muito isso nela. Porque não é só porque ela é filha, né, da mãe, que tem Com a avó, que aconteceu, que certeza. vai acontecer com ela. Porque a história de vida dela é diferente, o marido dela é diferente dos outros esposos, o ambiente que ela vive é diferente, o meio que ela convive. Então, assim, são vários fatores que não necessariamente tem que acontecer com ela, porque os antecedentes, né, E ela aconteceram. engravidou E ela e não teve a engravidou, depressão. não teve a depressão. Então, olha, Não isso teve é depressão. mais profundo ainda, Denise. Você que é consteladora familiar, ela, na Sim, verdade, foi a cura de todas essas mulheres que passaram. Olha que lindo. sim. Ela Uhum, teve um medo, ela reconheceu, ela olhou para aquilo e ela falou: não quero ter isso. E ela uhum, foi se trabalhar, e a partir do momento que ela engravida e faz tudo diferente, ela está curando. Ela está sim, curando tudo isso que passou com essas mulheres lá atrás. Isso é muito lindo, porque isso vai sim, passando de geração em geração, né? Não é à sim, toa que nós nascemos com memórias dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós em nossas células, porque é uma oportunidade de nós ressignificarmos. Um dos nossos propósitos é fazermos que aquelas histórias, né? Ressignificarmos as histórias dos nossos antepassados. E isso é sim, muito lindo. Ela sim. engravidou, não teve depressão, ou seja, ela se curou, ela olhou para aquilo e ela entendeu e ela foi lá e fez diferente. Então Exatamente. é isso mesmo, a intenção, a vontade, é isso aí. Por isso que a pessoa ela pode ficar bem muito rápido, só que ela tem que Sim, olhar para todos esses fatores, até mesmo a pessoa que está muito presa só aqui no material, muito presa em celular, até contaminação eletromagnética, ela pode dar depressão.
por excesso de celular, por excesso de computador, a pessoa que mora perto de antenas, aquelas antenas de alta frequência de celular, isso tudo dá contaminação eletromagnética. Então, Sim. são muitos fatores. E quando a pessoa não acredita em Deus, não acredita em algo maior, chega lá no consultório, o que que eu faço? Eu coloco a pessoa para fazer um exercício e tal, e para se entregar, para pelo menos assim, ó, entrega isso aqui, faz de conta que tem algo maior. É incrível, a pessoa sente, e aí a partir disso, não, espera aí, eu não acredito, mas existe algo maior? Lógico que existe, está aqui, ó, a nossa volta está em todas as coisas, né? Então é muito importante essa fé que você falou, muito importante. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, as pessoas estão olhando muito para isso, porque sabe que tem algo muito maior que rege tudo, a gente tem que confiar mais, a gente tem que viver mais no fluxo, soltar os controles. A gente não tem que controlar, a gente tem que viver o nosso melhor, aceitar as situações, enxergar a vida como uma grande universidade e vai indo, vai comemorando. Já pensou se a vida fosse tudo perfeito? Se não tivesse nenhuma dificuldade? Eu acho que não teria graça, né? Porque quando a gente passa pelas situações, nós nos tornamos mais fortes. Então, se você está com depressão, você pode sair dessa depressão se sentindo muito mais forte, mas precisa investir no autoconhecimento, precisa entender a causa disso e escolher, eu não vou mais ficar assim. Porque nós somos seres íntegros, nós somos seres saudáveis, a nossa essência é divina. Eu estou fazendo um curso da medicina ayurvédica. E é muito lindo a forma como os médicos tratam os pacientes. Eu que trabalho na área de saúde quântica, quando eu vi isso, eu fiquei encantada, porque é assim que eu vejo meus pacientes. O paciente pode chegar como for, com raiva, ou doente, sei lá, do jeito que for. Ali é um ser divino. Qual é a minha intenção? É tirar as coraças, aquela dor que tá fazendo com que ele viva daquela forma, porque, na verdade, ele é um ser divino. Ele tem que entrar em contato com o divino que está nele. E quando nós entramos em contato com o divino que está em nós, nossa, libertador. Então, um dos passos esse, tem que se conectar com algo muito superior, Deus, o universo. Uma pergunta que está perguntando aqui, doutora Silva, como atua a energia quântica que você trabalha? Como que atua essa energia quântica? Então, a saúde quântica, eu denomino, né, especialista como saúde quântica, eu fiz várias especializações nessa área. Então, o quântico significa o quê? Nós tratamos o micro para repercutir no macro. Por exemplo, desprograma a célula, tá? Que nós temos memórias na célula. Nós desprogramamos o quê? A mente inconsciente. Porque a física quântica diz, o olhar do observador altera a realidade. Então, eu enxergo a vida de acordo com aquilo que eu tenho em mim. Os meus olhos refletem aquilo que eu tenho em mim. Então, é a minha percepção. Então, na quântica, nós mudamos a parte do inconsciente, essas crenças, as memórias celulares, o campo energético vibracional. Existem pessoas que estão com a vibração totalmente alterada, o seu campo vibracional, que vê ali o quê? Que ela está com desequilíbrio espiritual, está com desequilíbrio psíquico, que a pessoa fica com aqueles pensamentos repetitivos. Aí existe um aparelho chamado Quantec, que equilibra isso. Existe a radiestesia radiônica, que nós montamos umas placas que é para ajudar a equilibrar isso. Tem também desequilíbrios energéticos, que são os desequilíbrios dos chakras. Os chakras, quando a pessoa está com os chakras desequilibrados, dependendo do chakra, você vai ficar doente em determinado órgão ou sistema, porque os chakras, eles são... eles fazem parte do corpo energético e são eles que dão a nutrição para os nossos órgãos e para os nossos sistemas. Então, por exemplo, se eu estou com o meu chakra básico alterado, que fica no final da coluna, eu vou ser uma pessoa altamente insegura, porque eu não estou conectada aqui com a Terra. Se eu estou com o meu chakra aqui da intuição desequilibrado, eu posso ter depressão, porque eu estou com zero conexão, eu não consigo captar as coisas da forma que são, as respostas que eu preciso ter. Então, na área da saúde quântica, a gente trabalha do micro para o macro. Outra coisa, a gente trabalha também o entrelaçamento. O que é isso?
você tem a sua energia individual, existe a energia familiar, que são todos da sua família, existe a energia coletiva. Nós somos consciências, nós somos microconsciências que fazemos parte do macroconsciência, que é Deus. Então, o que que acontece? Se eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema, vamos supor, de estômago. Eu tenho um problema com meu pai, um conflito territorial com meu pai. Eu só vou ficar bem desse estômago na hora que eu me resolver com meu pai. Às vezes, não dá mais, porque meu pai já não está mais aqui. Ou não dá porque a situação ficou tão pesada que não dá mais para ter essa relação. Mas a ligação aqui no coração, no sentimento, precisa estar bem. Na verdade, nós precisamos estar bem com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós somos a metade pai e a metade mãe. Então, o que que a gente faz? A gente avalia tudo isso. Poxa, como é que está seu lado pai? Como é que está seu lado mãe? É impossível você ficar saudável, é impossível você se sentir pleno, sereno, inteiro, se você não estiver bem com seu pai, com as suas duas metades, pai e mãe. Não importa se eles não estão mais aqui. A conexão, ela é infinita, ela não se rompe nunca, porque está em você. Só que a partir do momento que você equilibra você com seu pai e sua mãe, você fica bem. Mesmo que ele não esteja mais aqui, isso é possível fazer isso. E a mesma coisa acontece com os antepassados, porque nós estamos aqui para ressignificar situações. Então, muitas vezes eu estou sofrendo por uma situação que minha avó sofreu lá atrás. Então, eu estou revivendo aquilo, é como se eu entrasse no campo dela. E a partir do momento que eu organizo esse sistema, tudo começa a fluir. Ou seja, nós não nascemos na família que nós estamos por acaso. Nós somos um a cura do outro, nós temos que entender isso, nós não somos vítimas, nós somos seres espirituais que estamos experienciando uma vida material e que nascemos na família. O meu pai é meu pai perfeito para aquilo que eu preciso curar em mim, a minha mãe perfeita, os meus irmãos, meu marido, minha esposa, os amigos, o chefe que eu estou atualmente. Todos que estão à minha volta fazem parte do meu processo de cura e vice-versa. Então, na área da saúde quântica, a gente vai trabalhando todas essas sutilezas, até que a pessoa ela vai se sentindo inteira, ela vai se sentindo, poxa, aqui ó, eu estou me sentindo forte, eu estou me sentindo plena, entendeu? Perfeito. Mas Então, são diversos tipos de terapias que a gente utiliza para atingir todos esses níveis, porque são vários níveis. Não é só o físico. O físico é a última instância, é aquilo que a gente consegue ver e perceber. Mas existem outros níveis muito mais profundos. Sim. Só outra pergunta para a gente só voltar ao tema rapidinho. A ansiedade pode levar à depressão? Pode, pode. Porque a ansiedade, a pessoa ela entra naquela coisa do sentimento também ela vive tanto naquela situação de medo, né, de luta e fuga, porque a ansiedade é o excesso de futuro. A depressão é o excesso do passado. Ou seja, a pessoa que tem depressão, ela vive o passado, ela vive com o retrovisor assim, ó. É como se ela estivesse revivendo o tempo todo lá atrás. E a ansiedade é medo do futuro. Então, a ansiedade, a pessoa fica com o sistema que nós chamamos de cérebro reptiliano totalmente em alerta. É como se ela tivesse o tempo todo um leão na frente dela que ela precisa lutar ou fugir. Só que isso também vai liberar muito cortisol. Então, a pessoa vai jogando cortisol para o corpo dela e fora os outros fatores. E imagina, a pessoa tem uma vida que vive ansiosa. Chega uma hora que a pessoa fica assim, meu Deus, isso é uma porcaria de vida. Aí ela pode deprimir, né? Então a pessoa pode ter, eu já atendi pacientes que oscilam, uma hora está depressiva, outra hora está ansiosa. Porque ou seja, o que quer dizer isso? Zero presença. Porque eu estou no futuro ou eu estou no passado, e cadê a presença? A presença dissolve tudo. Se eu vivesse um dia de cada vez com a certeza de que tudo vai dar certo, eu faço o que posso, aquilo que eu não posso mudar, eu aceito e vou no fluxo que veio como aprendizado. Aquilo que eu posso mudar, eu mudo. Se depender de mim, eu mudo. Mas aquilo que eu não posso, eu aceito. E isso é libertador, porque isso vai te dando muita força, né, para mudar. E é uma alegria também quando a gente consegue fazer isso. Então, é observar tudo isso e pode associar sim, porque uma coisa pode levar a outra. Então, qual que é uma das coisas que a pessoa tem que fazer? Viver o presente. É um exercício diário, aqui ou agora.
aqui e agora. Sim. Se você fechar os olhos agora, você tem algum problema agora, nesse momento? Entendeu? Porque é o quê? A gente fica replicando ou fica vivendo lá na frente. E o que que é o futuro? O futuro é o que eu faço hoje. Sim. O passado serviu de aprendizado, mas o Sim. futuro, ele vai, eu estou construindo hoje. Imagina se eu vivo no futuro e não construo nada, Sim. Verdade. né? E só E uma fora que questão, a gente. doutora, para as pessoas que não entendem muito bem do seu tratamento, se uma pessoa tiver, vamos supor, câncer, a depressão, síndrome do pânico e várias doenças assim que são um pouco mais graves, com o seu tratamento elas conseguem saber a origem, a causa Não, ele e trata também, ele ajuda a tratar. ele ajuda Ele a é um tratar também, né? coadjuvante de Uhum, todos os sim, outros tratamentos. Por exemplo, eu atendo vários sim. pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. Depressão, ansiedade, doenças autoimunes. A gente Sim. trata a causa e ela pode continuar fazendo o tratamento que ela está fazendo. Só que aí o resultado é muito mais rápido, tá? Vou dar um Sim. exemplo da minha família. Meu pai teve câncer de pulmão. Nos Uhum. exames todos apareceu metástases na suprarrenal. E quando nós fizemos todo o tratamento da microfisioterapia, fizemos o Quantic, reprogramação do inconsciente, Uhum. todos esses tratamentos da área quântica, o que que aconteceu? Meu pai, quando ele era criança, o pai dele foi embora quando a mãe dele estava grávida dele. Então, ele ficou com o registro dele de rejeição muito grande. E a mãe dele não conseguia enxergá-la direito, que ela também não ficou bem emocionalmente. E ele carregou isso a vida inteira. Então, quando eu fui fazer o tratamento nele, eu vi que essas memórias vinham da fase embrionária. E a mãe dele, o pai Sim. dele já havia morrido. Eu falei, pai, a gente precisa receber. O senhor precisa perdoar o seu pai e sua mãe e aceitar a sua história. E ele falou, não, mas eu perdoo. Eu falei, não, mas a gente precisa exercitar isso. E foi lindo. Eu peguei uma foto da minha avó e do meu avô, fiz uma montagem na gráfica, coloquei os dois juntos. Ele nunca tinha visto o pai e a mãe juntos. E eu dei essa Uhum. foto para ele e escrevi, eu os amo e os reverencio. E deixei do lado da cama dele. Foi incrível. Que ele foi fazer o Sim. PET scan, quando ele pegou o exame, não tinha mais a metástase suprarrenal. Então, Graças. a cura tem outra paciente também que eu estou atendendo, que a família dela toda faleceu de câncer, e aí agora ela está fazendo tratamento para câncer, e ela já teve acho que 2 ou 3 vezes. E agora ela entendeu que ela é a cura desses outros. Ela está super bem, ela está super bem, ela entendeu, ela não, já entendi, eu sou a cura de todas essas situações do passado, eu vim para cortar isso. Eu vou Sim. ficar bem. E ela está ótima, ela está brilhante, radiante. Assim como outras doenças, doenças autoimunes, a pessoa fica se chicoteando, a pessoa que se maltrata internamente, ela vai desenvolver o quê? É um autoflagelo, uma doença para o quê? Eu mesmo me destruo. Então, quando Uhum. a pessoa passa a entender a causa, o significado, o corpo ele é escutado. Sim. Inclusive, tem um dos exercícios que eu coloco o paciente para olhar para a estrutura que está doente e perguntar para ela o que ela está querendo dizer. E isso nós podemos fazer a todo momento. Eu estou triste. Por que eu estou triste? Fecha os olhos, internaliza. Vê no seu corpo aonde que vem essa tristeza. Se Sim. conecta com Deus e diz, olha, eu estou aqui, ó, disponível, receptivo para viver o meu melhor. Só me mostra qual é o próximo passo. O que eu tenho que fazer? É se alinhar. E a gente tem que parar de viver igual robozinho. Muitas vezes a gente vive igual uma barata tonta, né? A gente fica no Sim. desespero. Isso acontece comigo, com você, que somos terapeutas, porque quando a gente está na situação, a gente não consegue enxergar. Então já Exato. aconteceu comigo de eu fazer alguma coisa, de algum boicote, né? Alguma coisa assim que eu queria muito fazer e de repente eu tô recuando e meu marido olhar para mim, eita, tá arranjando desculpa, né? Para não fazer, né? E eu, nossa, é mesmo. Eu falo É tanto a isso com meus fuga, né? pacientes. A fuga, né, que a gente A tem. fuga. Isso Fuga, né? acontece comigo, com a doutora Idelisa, com todo mundo. Só que quando tem outra pessoa de fora orientando, é melhor. Então, o tempo todo nós temos que estar atentos e não deixar ficar no automático. Viver Sim. a presença, viver, ter uma rotina diária, igual esse projeto que eu estou fazendo de manhã. A gente acorda, nós vamos meditar juntos, a gente faz uma reprogramação do inconsciente, fala algum tema, vai fazer uns alongamentos. Nossa, o dia é maravilhoso. 4 dias já tem tido resultados lindos.
sabe? São pequenas coisas que nós podemos fazer. E quando você acorda e tem uma rotina dessa matinal, você está dizendo o quê? Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo e estou aqui. Eu quero viver o meu melhor. E a vida, ela passa. E a gente não pode deixar ela passar. A gente tem que vivê-la, né? Porque passa muito rápido. Eu não vou desperdiçar essa vida, né? Eu tenho uma paciente que tem um filho que é psicólogo e ele se formou e ela esperava que ele ia montar um consultório, que ele era muito inteligente e tal. Ele falou, mãe, vou botar a mochila nas costas e vou ganhar o mundo. E ela, meu Deus, eles tinham uma condição financeira boa. Como assim? Ela falava para mim, Silvia, como assim? Eu digo, aí ela disse que foi levar no aeroporto, ele olhou para ela e disse, mãe, não desperdice a sua vida, porque eu não vou desperdiçar a minha. Isso é lindo. Isso é lindo. Porque às vezes a gente se apega com algumas coisas. Será que as pessoas falam muito em propósito na profissão, né? Ai, meu propósito de vida é ajudar pessoas. Meu propósito. Não. Seu propósito é viver o seu melhor. Sim. Depois vem o seu propósito. Se você tiver algum propósito profissional, porque às vezes a mulher, ela nasceu um propósito. O que deixa ela assim no máximo da potencialidade dela é sendo mãe, é sendo esposa. Nossa, quer coisa mais linda do que os filhos que têm a oportunidade de ter uma mãe por perto, né? Que hoje em dia tem uma pressão da sociedade muito grande que a mulher tem que ser bem-sucedida, a mulher tem que ser linda. A minha comadre até brinca que ela diz assim, oh meu Deus, a mulher tem que ser bem-sucedida, tem que ser boa esposa, boa mãe, ela tem que ter o bumbum duro. Ela fala, morro de rir. Mas é mesmo, porque é muita exigência, né? É muita exigência. Então, o propósito de vida é nós vivemos o nosso melhor. Sim. Porque quando você vive o seu melhor, você está colaborando para todos à sua volta, tanto na sua família, tudo que te rodeia. Você é aquela partícula do universo que está brilhando, que está ali dourado, brilhando. E quando a gente está apagado, não é a profissão. As pessoas às vezes ficam em busca e sentem um vazio. A pessoa sente um vazio assim, eu tô com depressão, eu sinto um vazio. Mas claro, você não está vivendo o seu melhor, e seu melhor não está na profissão. Quantas pessoas você escuta em Brasília? Tem um consultório em Brasília e é direto pessoas estudando para concurso porque acham que o concurso público vai ser a salvação da vida delas. E depois que passar no concurso público, eu vou ser feliz. Mas não é isso. Não é só isso. É muito mais do que isso. É viver o seu melhor. A profissão, beleza. Se isso está no seu coração, vibra, é o segundo. E o terceiro é quando você já está tão bem que você já quer fazer algo para o todo. De coração, para ajudar mesmo, né? Para fazer pelo todo. Mas assim, tira essa culpa. Se você não tem a profissão que você almeja, ou se você está cuidando da sua casa, se você é a mãe dos seus filhos, é a do lar, se sinta feliz. É fácil trabalhar fora. É uma delícia trabalhar fora. Ficar em casa no dia a dia, cuidando de casa, cuidando dos filhos, às vezes é uma situação que é mais difícil porque você não recebe aquele reconhecimento de fora, né? Porque a pessoa vai trabalhar, ela vai se arrumar, você fez um bom trabalho, legal. A dona de casa, a mãe está ali, educando os filhos, cuidando da casa. Então, se seu papel é esse, se sinta feliz. Claro, se você está nesse papel e está sentindo um vazio porque você acha que você tem que fazer algo mais, invista em você. E mas o primeiro passo é olhar para você. Verdade. É seu investimento pessoal, seu autoconhecimento. Porque aí sim, tudo vai começar a florar à sua volta, né? Verdade, verdade. E para a gente fechar, doutora Silvia, estamos quase acabando o tempo. Que chave é essa que as pessoas já me procuraram, já mandaram mensagem para a mudança interna da depressão? Qual seria essa chave? Muita gente até mandou mensagem assim, Delisa, eu posso comprar essa chave? Tanta gente deprimida. Tanta gente deprimida, tanta gente precisando de ajuda. Eu posso comprar essa chave? Eu falei, gente, pode. Se vendesse ali na esquina... Não precisa comprar a chave. A chave está dentro de você. Verdade. Olha uma coisa. Fechem os olhos e escute o que eu vou falar. A segurança, o amor, a liberdade, a paz e a luz está em você, não está fora. Não está no reconhecimento do outro. Não está nada fora, está aí dentro de você. Verdade. Invista no seu eu, se ame, decida
fazer algo por você. Quem é você? Se você nunca fez escolha nenhuma na sua vida, comece cada dia fazendo uma escolha. Ah, eu quero comer tal coisa. Não, o que vocês quiserem eu como. Ah, o que sobrar eu como. Não, eu quero comer isso. Exato. Você entrou num ponto muito importante que eu também já atendi algumas pessoas que têm muito problema nessa questão de namoro. E diz que o namorado, as pessoas, os companheiros, sempre tratam de uma forma que ela não gosta. Mas olha só, vamos sair no restaurante e ele pergunta, o que você quer comer? Ela diz, não sei, você que sabe. Como assim? Você gosta de peixe? Você gosta de carne? Você tem gosto, você tem desejo, tem que expressar. Eu gosto de carne, ou então eu gosto de peixe. Não é jogar para o outro, você que sabe. Ele sabe o que ele gosta, o que ele quer. Mas você tem desejos, tem vontades, então tem que falar. Aí você vai... Ai, meu Deus, esse cachorro. Sky! Desculpa, gente. Então, aí você vai se distanciando da sua essência, né? Sky, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, bebê. Aqui, ó. Depois ele fica quietinho aqui. Então, você precisa ir de encontro à sua essência, o que você gosta. E é no dia a dia, pequenas coisas que você pode ir fazendo. É nesse escolher do restaurante, é você escolher para onde você quer ir. São pequenas coisas. E cada escolha que você fizer, comemore. Porque o que acontece? O corpo da gente, ele fica viciado com a química que as nossas emoções liberam. Por exemplo, a pessoa que está com depressão, ela está com uma química X no corpo dela, de hormônios ruins, que são danosos. O corpo está viciado com aquela química. Quando ela quer mudar o padrão, o que acontece? Ela muda 1, 2 dias, daqui a pouco ela deprime de novo. Por quê? Porque o corpo dela fica louco de abstinência daquela química. Entendeu? Aí o que ela precisa fazer? Precisa fazer um mecanismo inverso. Ela precisa fazer, por exemplo, exercícios para o corpo para enganar o cérebro. Existem alguns exercícios de ficar na frente do espelho, com as mãos na cintura, o peito aberto, olhando como se fosse a Mulher Maravilha. 2 minutos lá. Porque você está informando para o seu cérebro que você é poderosa. Exato. Que você é poderoso. Você tem pegar também, aquele exercício... doutora Silvia, tem essa também que eu uso muito nos meus atendimentos. Você pegar as mãos, colocar assim e ficar olhando para o teto, assim, ó. Você vai elevar a sua mente, o seu rosto, mostrando para a sua fisiologia que você está bem. Porque geralmente a pessoa deprimida fica como? Geralmente deprimido. Quem já viu uma pessoa deprimida? Geralmente assim, cabisbaixo, ela não consegue às vezes nem olhar nem reto, muito menos para cima. Geralmente o olhar está para baixo, né? Porque ela está ali refletindo. Então, essa técnica também eu uso muito e é muito eficaz. Você coloca para cima assim no queixo, fica olhando por 1 minuto, 2 minutos, para você mostrar para a sua fisiologia que você está bem. Isso é comprovado cientificamente. Porque vai para o corpo, aflora no corpo. As pessoas deprimem os ombros, cabeça, braço, inclusive em palestras, quando eu dou, eu peço para as pessoas, vamos ficar 2 minutinhos olhando para o chão. Qual o sentimento que vem? É de tristeza. É de tristeza. Você pega aquele exercício, ó. Sim. Fica lá, 2 minutos com o lápis na boca, sorrindo. Você vê assim, dá até vontade de rir, né? No início mesmo, que loucura. Mas você está enganando o seu cérebro. Eu estou feliz. A postura da Mulher Maravilha, aquele que você faz assim, yes, yes, como se você comemorando, como se você tivesse conseguido algo, de pular a vitória. Isso tudo você está enganando. Isso. Esse também dos braços para cima, você ficar assim, com os braços para cima, olhando para frente. Porque você mostra para o seu corpo, para o seu físico. O seu físico quer abaixar, o seu físico quer deixar você deprimida. Mas você levanta e você mostra para ele que você domina. Né? Você mostra eu adoro ficar assim, ó, com as mãos assim para cima. Para mim, eu fecho os olhos, me dá uma emoção. É como se eu estivesse falando assim, Deus, me mostra. Ó, é muito, para mim, eu faço yoga. Tem algumas posturas de yoga que me emocionam. Sabe? Postura simples. Então, você tem que usar essa fisiologia, usar isso. Isso é comprovado cientificamente. Você precisa fazer movimentos com o corpo para enganar o cérebro, para romper essa barreira, para mostrar para ele, ó, essa química aqui é boa, essa química é boa. Assistir muitos filmes de comédia. Você precisa rir para liberar serotonina, fazer atividade física, caminhada.
Isso, atividade física que eu ia falar. É Isso, muito precisa importante. fazer atividade física, porque seu corpo ele precisa conhecer o outro lado da química, porque aí sim, e cada dia que você fizer algo diferente, alguma atitude diferente, que você conseguir algo diferente, comemore.